A letra mata, mas o espírito vivifica. Este versículo é muito usado de maneira errada, e nesse vídeo vamos dar o verdadeiro sentido desta palavra. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e já deixe o seu like. Um texto sem contexto vira pretexto para uma heresia. E muitas pessoas isolam um versículo fora do contexto para usar essa palavra contra a teologia, que é o estudo da palavra de Deus. E dizem que não devemos levar a Bíblia ao pé da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isto é uma tremenda de uma heresia. Quando a palavra a letra mata é usada de forma isolada, dá a entender que não devemos levar em consideração algumas passagens da Bíblia e que ela não deve ser interpretada de uma forma em sua totalidade. Agora vamos ler o texto e o contexto e dar a sua verdadeira interpretação. O texto que vamos estudar diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E seu ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não poderiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, segundo Coríntios 3, do 6 ao 7. Mais uma vez usaremos a exegese para estudar a Bíblia, e a própria Bíblia para interpretar esses versículos. Perceba o seguinte: Paulo está dizendo assim: a letra mata. Mas logo em seguida, ele dá a interpretação do que seria a letra, no contexto mais abaixo que diz: e se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Agora eu te pergunto, o que foi gravado com letras em pedras que Paulo está dizendo? Nada mais é do que as leis que Deus deu a Moisés. E ele segue dizendo: e se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não poderiam fitar os olhos na face de Moisés? Mas o que Paulo está dizendo com a frase a letra mata, ou seja, a lei mata? A verdadeira interpretação seria que a lei nos faz pecar. Se não existisse lei, não existiria pecado. Então, se estamos debaixo da lei de Deus e descumprimos os seus mandamentos, pecamos. E qual é o salário do pecado? A Bíblia responde em Romanos 6,23 que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Então, se nós descumprirmos a lei de Deus, nós estamos pecando. E a consequência do pecado sem arrependimento é a morte. Então, a letra mata, ou seja, a lei mata. A lei nos faz pecar. E se nós não se arrependermos, nós iremos morrer. A lei estava matando a mulher do fluxo de sangue. Ela estava em um lugar isolado de sua família. E tudo que ela tocava ficava imundo. Os israelitas estavam cumprindo a lei em cima da mulher do fluxo de sangue. Ela estava isolada por 12 anos, com as pessoas que tinham o mesmo problema que ela. Com uma diferença: o fluxo normal das mulheres era de uma semana, e o dela durou 12 anos. E ela estava sobre a lei de Levítico 15, que diz assim: toda a cama em que se deitar o que tiver o fluxo será imunda, e toda coisa que sobre se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E tem uma série de ordenanças e de leis que estão escritas em Levíticos 15, que estava matando esta mulher. Mas ela encontrou o dono da lei, que a libertou, Jesus Cristo. Outra mulher que foi liberta da lei foi a mulher adúltera, que os fariseus disseram que a pegaram no ato adulterando, e que na lei estava escrito que ela teria que ser apedrejada. Mas o dono da lei disse: aquele que não tem pecado,
que atire a primeira pedra. Quando Jesus veio a esta terra, ele arrumou confusão com os fariseus, que eram doutores da lei, e colocavam regras em que nem mesmo eles cumpriam. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam de lugares de honras nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, e de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, e não deixam entrar aquele que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram a casa da viúva e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, vocês serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Mateus 23, do 13 ao 19. Os fariseus colocavam fardos pesados nos ombros do povo que nem mesmo eles cumpriam. Jesus veio para cumprir a lei, pois ele não tinha pecado. Mas os fariseus acusaram Jesus sem ele dever nada. Os fariseus mataram Jesus, mas ele ressuscitou ao 3º dia e hoje está vivo para todo sempre. Amém.